Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula a gente vai calcular o KPS de uma solução saturada de fosfato de prata. E nós vamos relembrar alguns conceitos importantes, como transformar miligrama para grama, como calcular a concentração molar de íons. Então, papel, caneta, lápis e borracha e mãos à obra. Vamos lá, o exercício é o seguinte. Uma solução saturada de fosfato de prata a 25 graus Celsius contém 1,2 miligramas desse sal por litro de solução. Então, ele está te dando a concentração em miligramas por litro. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as concentrações em mol por litro dos íons prata e fosfato e o valor do KPS desse sal. Ele te deu aqui as massas molares, tá? Então, a gente vai começar calculando a massa molar do sal fosfato de prata. Então, tá aqui, ó. Lembra, como são 3 pratas, então 3 vezes a massa molar dela, só tem um fosfato, então 1 vezes 31, e são 4 oxigênios, tá? Então, esse é o valor da massa molar. Agora, a gente vai converter de miligrama para grama. Então, o que a gente sabe? Que 1000 miligramas corresponde a 1 grama. Então, 1,2 miligramas, que é a concentração do sal, vai dar X. Então, aqui o que a gente faz? Multiplica em cruz, né? Então, a gente faz 1,2 vezes 1 dividido por 1000. Então, esse vai ser o valor de X. Para facilitar os nossos cálculos futuros, nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai multiplicar aqui em cima por 1000 e, ao mesmo tempo, para não alterar o valor da nossa expressão, a gente vai dividir por 1000. Então, vai ficar assim, ó, esse x. 1,2 vezes 1000 vai dar 1200, tá? Dividido por... Ó, 1000 a gente pode escrever assim, 10 elevado à terceira, certo? Então, eu tenho 10 elevado à terceira aqui, 10 elevado à terceira aqui. Então, é a mesma coisa que 10 elevado à sexta. Ou 1200 vezes esse 10 elevado à sexta, a gente vem aqui para cima e coloca um sinal trocado. Então, isso aqui, ó, é 1200 vezes 10 a menos 6 gramas, tá? Então, agora vamos para a próxima etapa. Bom, então agora a gente vai converter grama por litro para mol por litro. Porque lembra que a concentração inicial lá era 1,2 miligramas por litro. A gente transformou de miligrama para grama. Então, agora, de grama para mol, tá? Então, a gente precisa da massa molar. Por isso que nós calculamos. Por quê? A massa molar informa para a gente qual é a relação que tem de grama para mol. São 418,7 gramas para cada mol do nosso sal, que é o fosfato de prata, certo? Bom, então, como nós temos 1.200 vezes 10 a menos 6 gramas, isso vai dar N mol. Então, lembra que esses 1.200 vezes 10 a menos 6 gramas já é a quantidade de gramas por litro. Quando eu calcular o valor do mol, eu já vou saber quantos mols eu tenho por litro. Então, aqui a gente multiplica em cruz. Então, vai dar 418,7 vezes N igual a 1 vezes 1.200 vezes 10 a menos 6, tá? Então, como eu quero calcular o valor de N, é como se eu estivesse dividindo aqui, ó, os dois lados por 418,7. Então, eu vou dividir aqui por 418,7, vai sobrar só o N. Aí, o lado de cá, eu vou dividir o 1.200 por 418,7, vezes 10 a menos 6. Então, ó, só para você entender por que eu usei aí, eu converti 1,2 para 1.200. Porque aqui fica mais fácil da gente enxergar a conta, tá vendo? Então, eu sei que se eu dividir, ó, se fosse 1.200 por 400, eu sei que tem que dar 3. Então, esse valor aqui tem que dar aproximadamente 3. Facilita para você saber se você está errando ou não a tua conta, tá? Então, fazendo essa conta aqui, ó, o N vai dar 2,86 vezes 10 a menos 6 mols. Só que essa quantidade em mol já está por litro, tá? Então, agora, próxima etapa. Então, vamos lá. Agora, a gente vai calcular a concentração dos íons em mol por litro. Então, o nosso sal é o fosfato de prata, tá? Nós temos aqui, ó, 3 pratas
Tá aqui, ó, 3 mols para 1 fosfato. Então, ó, cada mol de fosfato de prata vai me dar 3 mols de íon prata e 1 mol de íon fosfato, tá? A nossa concentração do sal é 2,86 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Então, os íons prata são 3 vezes mais, ó. Então, se eu multiplicar isso aqui por 3, vai dar aproximadamente 9, né? Porque aqui, ó, 2,86 é aproximadamente 3. Mas, fazendo a nossa conta aqui inteirinha, dá 8,58 vezes 10 a menos 6 mol por litro. E fosfato, como a proporção é 1 para 1 mol do sal para 1 mol de fosfato, então aqui vai dar 2,86 vezes 10 a menos 6 mol por litro também, tá? Aqui mol por litro, aqui mol por litro. Agora a gente vai calcular o KPS. Então, o KPS é a concentração dos íons prata elevado ao cubo vezes a concentração de fosfato elevado à primeira potência, porque eu só tenho aqui 1 mol, tá? Então, a concentração de prata, ó, é 8,58 vezes 10 a menos 6 ao cubo, vezes a concentração do fosfato, que é 2,86 vezes 10 a menos 6. Então, fazendo essa conta aqui, esse KPS vai dar 8,58 elevado ao cubo. Eu fiz aqui, deu 631,6. Vezes, aqui, ó, você vai multiplicar a potência, né? Aqui é 10 a menos 18. Vezes 2,86 vezes 10 a menos 6. Então, ó, continuando aqui. Então, se a gente multiplicar esse número por esse, vai dar 1.806,4. Aí aqui, ó, potência de 10, ó, aqui é menos 18, aqui menos 6, então vai 10 elevado a menos 24. Só que esse número aqui, eu posso escrever 1,8, né, vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 24. Então, aqui vai dar 1,8 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 24, já pode fazer direto, menos 21. Que é aproximadamente 2 vezes 10 a menos 21. Então, esse é o valor do KPS, tá? Então, as concentrações, ó, de prata, tá aqui, ó, é 8,7 vezes 10 a menos 6, que pode ser esse ou esse. A concentração do fosfato, aproximadamente 2,9, pode ser esse ou esse. E a concentração, o KPS, que é 2 vezes 10 a menos 21. Então, por isso é a alternativa E. Espero que você tenha aproveitado a aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário. E aproveita, compartilha com os amigos, deixa seu like, se inscreve no canal, para ajudar aí o YouTube a entender que esse conteúdo é importante, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!